abençoe a todos. Mais uma noite na presença do Senhor. Iniciaremos agora um culto de ensino, esse culto online. É um pouco diferente do que estamos acostumados, né? A igreja está vazia. Estamos aqui apenas eu, pastor Irã, Gabriel e Alex, né? Para levarmos aí um culto de ensino, mas um culto diferente online. Então você na sua casa, compartilhe aí com os irmãos, principalmente os irmãos do Jardim Gá, que já estaremos iniciando o culto de adoração ao Senhor. Vamos orar ao Senhor e logo após estaremos louvando a Deus com hino 107. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, na Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra, aprendermos a Tua palavra, Senhor, nesse culto de ensino, apresentando a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, os nossos lares. Pai querido, apresentando o Brasil nas Tuas mãos, apresentando o planeta Terra nas Tuas mãos, esse momento difícil, esse momento diferente que estamos passando, nessa pandemia, que o Senhor entre com providência, que o Senhor visite aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de um socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, pedimos a Tua mão poderosa sobre este lugar, sobre esse bairro, sobre essa congregação, a cada irmão do Jardim Gá, do Ministério do Belém, a cada irmão do nosso setor, a cada brasileiro, Senhor, que está passando por dificuldades. Pedimos o Teu socorro, Senhor. Nós cremos no milagre. Fique conosco essa noite. Usa, Senhor, o Teu Filho que vai trazer a palavra nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Pega a sua harpa aí, louve comigo o hino de número 107 da nossa harpa. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do Seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme
as promessas de Jesus. Aleluia. Um pouco diferente, né, irmãos? Cantar em tapa, no playback não é fácil, mas estamos sem banda aqui, né, por motivo justo. Vamos louvar também o hino de número 127. Louve conosco. Adore o Senhor conosco aí na sua casa. 127. O Senhor da seiva está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, vem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Louva o Senhor. Fala Deus, adora o Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de beber. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Adora o Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo.
alcançar. Louve conosco. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Glória a Deus. Prepara o seu coração para ouvir uma porção da palavra de Deus nessa noite. Vamos louvar com mais um hino, o último hino da harpa, 212. Louve conosco. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Do
fosse previsto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Gostaria de dar a oportunidade aqui para o irmão Alex, estará fazendo uma oração, apresentando os pedidos de oração. Você que tem um pedido de oração, coloque aí, que estaremos apresentando aqui nessa noite. Irmão Alex. Salve os irmãos na paz do Senhor. É motivo de grande alegria. Mais uma vez estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Feche os seus olhos aonde você estiver. Se quiser, fique de pé e oremos a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica e gloriosa oportunidade, Deus. Continue abençoando o culto, Senhor. O Senhor conhece a cada coração, aonde quer que estiver assistindo esse vídeo. Ó Deus, essa live, Jesus, venha abençoar, Deus, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Deus, venha usar o teu filho, segundo a tua graça, a tua infinita misericórdia, Deus. Continue conosco, é o que eu te peço, te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para todos, que Deus, por sua infinita graça, continue assim abençoando a cada um dos irmãos, aí no seu lar, onde estiver nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida, que já é abençoada. Meus amados irmãos, queremos nesta noite meditar numa palavra da parte de Deus aos nossos corações, e gostaria de chamar a sua atenção para tomar aí a sua Bíblia e abrir no livro do profeta Daniel. Em Daniel, no capítulo 6, nós vamos ler aí do 1º ao 11º versículo, 11 versículos da palavra de Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 1 até o 11. Nos diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um édito real
e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e édito. Daniel, pois, versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém. Até aqui, ao versículo 11, temos lido da palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite, meus amados irmãos. E gostaria, meus amados, de apenas, como introdução, lembrar os irmãos que nos assistem. É verdade que os irmãos já conhecem muito bem essa escritura, mas este Daniel, ele foi um dos jovens cativos para a Babilônia, e lá ele foi instruído, foi ensinado em toda a ciência da Babilônia, em toda a cultura da Babilônia, em toda a língua da Babilônia. E isso nós encontramos já no capítulo 1 deste livro, versículos 16 a 17 e 18. A vida desse Daniel, meus amados, ela tem uma grande semelhança com a vida de José. Os dois, eles foram levados para reinos, para terras diferentes, para reinos diferentes, se mantiveram fiéis ao seu Deus, mesmo no ambiente pagão, numa corte hostil, eles permaneceram fiéis ao seu Deus. E no fim, ou nem tão no fim, mas acabaram por conseguir confiança e alto cargo, na verdade o mais alto cargo no reino. Daniel, ele tornou-se um desses príncipes que nós vemos aqui, né? Um desses 3 primeiros que podiam chegar à presença do rei. E assim, meus amados, esse Daniel, ele foi levado para a Babilônia numa época em que a sua terra já havia sido invadida, Judá já tinha sido levado cativo. Na verdade, há quem diga que foram 3 levas de judeus para a Babilônia. E esse Daniel, ele foi na segunda parte, na época que foi levado o rei Joaquim, os príncipes. E na verdade o rei Joaquim, ele se rendeu ao rei da Babilônia, porque já tinha visto o reino do norte ser saqueado, já uma primeira parte de Judá sido levada também. E agora, quando chega para ele o tempo de ser deportado para a Babilônia, ele não oferece resistência. E assim sendo, foi bom para eles, né? O rei Joaquim, há relatos históricos de que ele ficou no palácio, né? Ficou no palácio e viveu muitos anos
lá no final do livro do profeta Jeremias, nós encontramos esse relato de que ele viveu muitos anos ali e depois foi até reconhecido e foi liberado da prisão. E viveu no reino da Babilônia até o fim da sua vida. Morreu muito velho, né? E assim também, esse Daniel, como também o rei Joaquim e os outros príncipes que se destacaram, né? Eles viveram na Babilônia não bem como cativos, mas apenas como exilados. Isso faz uma grande diferença, porque eles não sofriam como os outros judeus, como o povo comum, para os quais o profeta Ezequiel profetizava no meio deles. O profeta Ezequiel é um exemplo de que ficou cativo na Babilônia e pregava, profetizava no meio deles, né? No meio do povo comum. E ainda, esse Daniel e os seus companheiros, vivendo ali, eles se destacaram. Quando a palavra diz que eles se destacaram dentre os outros, então foram muitos jovens. Mas esses 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles se destacaram no conhecimento, na formosura, e viveram ali no palácio, né? Viveram no palácio, auxiliando, trabalhando nos negócios do império, e prosperaram. Mas Daniel se destacou mais do que todos eles, né? E, meus amados irmãos, isso passado muitos anos, chega o tempo em que a Babilônia ela é invadida e tomada pelo Império Medo-Persa, e fica ali no Império o vice-rei, o Dario. E nesse mesmo tempo, o Daniel, nos diz a Bíblia que no primeiro ano do rei Dário, ele, analisando pelos relatos do profeta Jeremias, ele reconhece que já estava se findando o período de cativeiro, o período de 70 anos. Portanto, já haviam se passado 70 anos aqui, ou quase 70 anos, próximo disso. Daniel já era um senhor da terceira idade, já por volta aí dos seus 80 a 85 anos, e tinha assistido no Império da Babilônia muitas coisas, e ajudado aquele grande império a prosperar. Porque no começo de tudo, quando ele era ainda moço, diz lá no capítulo 1, versículo 8, ele teve uma determinação no seu coração de não se contaminar. Ele tinha um objetivo ali na Babilônia: não vou me contaminar. E agora, já há cerca de próximo de 70 anos no cativeiro, esse Daniel permanece o mesmo, incorruptível, incontaminável. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, a Babilônia é invadida pelo império, pelos reis medo-persas, e sendo assim, encontram o reino, no império, uma anarquia generalizada, né? O rei Nabonido e Belsazar, ambos genro e neto de Nabucodonosor, tinham vivido dissolutamente uma vida desastrosa, tinham relaxado
não tinham sequer levado em conta o relato de Nabucodonosor, de que se deveria em todo tempo, em todos os lugares, fazer oração ao Deus de Daniel, ao Deus a quem Daniel servira. Esses reis posteriores não se atentaram para isso. E numa noite de grande orgia no palácio, aparece aquela parte de uma mão escrevendo na parede, quando Belsazar não consegue sequer ficar de pé. A Bíblia diz que os seus joelhos se batiam, os seus ombros se caíram, e ele ficou todo trêmulo, desesperado, não sabendo quem poderia lhe dar interpretação daquela escrita. Quando a rainha chega a ele e diz: olha, no tempo do rei Nabucodonosor, achou-se dentro do seu reino um dos cativos de Judá. O nome dele é Daniel. Nele há o Espírito dos deuses santos, e ele pode te fazer entender essa escrita. Então, mais do que depressa, manda chamar a Daniel, e Daniel lhe dá a tradução daquela escrita. E nos diz a Bíblia que foi naquela mesma noite, e confirma a história, que naquela mesma noite, o Império Medo-Persa, o exército Medo-Persa, invadiu a Babilônia e matou a Belsazar. Matou a Belsazar. E agora inaugura um reino, um novo reino. Esse Dário, ele quer agora pôr ordem no reino e tenta implantar uma nova forma de governar. Uma nova forma de governar. E aí, nós encontramos aqui na palavra, no versículo 2, quando ele institui esses 120 presidentes. Na verdade, ele divide o império, todo o seu reino, em 120 satrapias, e coloca 120 sátrapas, ou seja, 120 cidades, 120 divisões, e coloca esses generais para administrar. São administradores. Porém, sobre esses administradores, esses presidentes, ou governadores, ou prefeitos, conforme a tradução, sobre eles, ele coloca 3 presidentes, ou 3 príncipes, e um deles é exatamente o Daniel. E qual o objetivo desses três príncipes? Era para que os 120 governadores prestassem contas a esses 3 príncipes. E esses 3 príncipes, após analisar, avaliar, depois de ter fiscalizado todo o reino, então eles viam que estava tudo certo e prestavam contas ao rei. Mas, por isso que diz que era para que o rei não sofresse dano. Ou seja, Dário já estava sabendo que na Babilônia o império, o reino estava todo corrompido. A corrupção era generalizada por conta da anarquia dos reis anteriores. A corrupção era grande. E agora precisava de uma nova ordem. Precisava pôr ordem na casa, no reino. Então ele faz essa divisão e determina esses 3 príncipes com o objetivo de acabar com a corrupção. De acabar com a corrupção no seu reino. A fim de continuar prosperando. Ele sabia que a Babilônia era um grande império. Então,
nós entramos no versículo 3, que nos diz: esse mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Nele havia um espírito excelente. E aqui, meus amados, eu entendo que não fala do Espírito Santo, não fala do Espírito de Deus. Obrigado. Mas fala, na verdade, da índole de Daniel. Fala do caráter de Daniel. Fala da pessoa de Daniel, de quem ele era. Um homem íntegro, um homem justo, um homem incorrupto. E aí, meus amados, fica para nós uma pergunta: que espírito nós temos? Qual é a nossa índole? Qual é a nossa índole? De quando nós fizemos aliança com o nosso Deus para cá, como nós temos agido? Qual tem sido o nosso caminho? Que espírito é o nosso? Um espírito bom? Um espírito ruim? Ou um espírito excelente? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Presta atenção. O rei pensava constituir Daniel sobre todo o reino. Ou seja, observe bem isto. O rei, ele não queria ter ali, de tempos em tempos, 3 príncipes chegando à sua presença para lhe prestar contas. Não. O rei queria uma só pessoa. O rei queria que o seu reino, o seu império fosse centrado agora em uma só pessoa, que prestassem conta, os sátrapas prestassem contas aos presidentes, ou melhor, aos príncipes, e os príncipes prestassem contas a Daniel, e só Daniel prestasse contas ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Isto era o que o rei pensava em fazer. Ele apenas pensava em fazer. E aí, você vai entender mais adiante, onde nós queremos detalhar isso daqui. O rei, ele pensava em fazer. E como chegou aos ouvidos, ou ao coração, ao pensamento, ao conhecimento desses 120 prefeitos, governadores? Como chegou até a eles essa informação? Tá? Como será que chegou? Vamos para frente. Versículo 4 nos diz: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel. Olha só, a coisa começa a estreitar. Até aí estava tudo bem, mas eles agora começam a procurar ocasião contra Daniel. Os seus 40 subordinados, seus 40 sátrapas, os 80 sátrapas dos outros 2 príncipes, juntamente com os 2 príncipes, procurando em um acordão, quem sabe das madrugadas, encontrar um ato sequer de corrupção em Daniel, dentro do reino. Mas não acharam. Não acharam nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles procuraram achar essa ocasião. Procuraram achar essa ocasião. E por que procuraram? Inveja. Porque Daniel era fiel.
porque Daniel era fiel. Eles o invejaram. Nos diz lá em Eclesiastes, deixa eu ler aqui bem depressinha, Eclesiastes 4 e versículo 4, nos diz assim: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Todo o trabalho, isso já dizia o sábio, todos aqueles anos antes, né? Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao coração, traz ao homem a inveja do seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver alguém, você quer ver o invejoso se manifestar? É só você tentar fazer a diferença. Tá tudo bem, tá tudo igual, tá tudo normal. Você tem subordinados, você tem colegas, seja no trabalho, você tem vizinhos, você tem na igreja irmãos. Sim, irmãos. Mas você quer ver se tem algum invejoso no meio em que você vive? Procure fazer a diferença. Procure ser a diferença. Procure se destacar não pela igualdade, não pela maioria. Ah, todo mundo faz assim, então eu vou fazer também. Aí não vai dar em nada. Vai continuar tudo igual. Mas você quer ver algo diferente acontecer? Seja você a diferença. Aleluia. Procure fazer diferente da massa. E logo os invejosos vão aparecer. Eles vão aparecer. É bíblico. Quer ver ele se manifestar? É só você começar a fazer a coisa certa. É só você começar a fazer direito. É só você continuar querendo cooperar bem na obra. É só você, quando ele vier falar mal do seu irmão, você dizer para ele: eu não aceito. Logo vai levantar inveja. Você quer ver ele se manifestar? Quando vier alguém falar mal do ministério, da denominação, do pastor, do nosso pastor, você se levantar: olha, eu não aceito falar mal da minha igreja, do meu pastor, do meu ministério. Estou aqui por livre e espontânea vontade. Então logo o invejoso vai se levantar e vai dizer: ah, você quer ser mais santo do que eu? Você quer ser mais santo do que os outros? Eles logo se manifestam. Então eles procuraram a ocasião contra Daniel e não acharam. Não acharam. Então vamos para frente. Final aqui do versículo 4. Daniel, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Guarda esta palavra. Ele era fiel. Aleluia. Nós ouvimos hoje muitos cânticos, mensagens, louvores, pregações que tratam de Daniel. Aliás, Daniel construiu um nome que é grande há mais de 2000 anos. Cerca de 2500 anos. E o nome de Daniel ainda é grande, ainda é falado. A sua história é importante, é válida, serve de espelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso? Porque ele era fiel. É bonito cantar louvores falando das vitórias de Daniel, mas essas vitórias não foram derramadas assim sobre a vida dele. Não. Tinha um preço. Ele pagou um preço.
Ele propôs lá na sua juventude ou adolescência até, ele propôs no seu coração não se contaminar, não se corromper, permanecer fiel. E aqui ele, já com mais de 80 anos, ele permanecia neste firme propósito, sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo para nós. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eles certamente, nas suas reuniões, nos seus acordos, os 122 se reuniam. Vamos procurar, tem que ter um jeito, tem que existir algum tropeço desse Daniel. Nós precisamos fazer alguma coisa para que ele não chegue a ser o nosso chefe totalitário. Porque senão, com a fidelidade que ele tem, nós vamos ser desmascarados. Nós vamos ser denunciados. Nós vamos ser presos pelas coisas que nós fazemos. Então nós temos que fazer alguma coisa. Mas como nós vamos achar? Esse Daniel veio para cá ainda jovem, já tem mais de 80. Nunca nós vamos achar. Nunca nós vamos achar. Então, eles continuaram a sua busca. E chega um dia em que eles dizem: só encontrar alguma coisa se procurarmos na lei do seu Deus. Ele é crente. Então, se nós procurarmos na lei do Deus de Israel, certamente nós vamos encontrar. Ele é todo certinho aqui. Ele é todo fiel no reino. Mas certamente alguma coisa ele deve já ter feito concernente à lei do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não acharam também. Não acharam. Certamente porque quem não tem intimidade com a lei de Deus já tropeça nas primeiras palavras. Começa a procurar alguma coisa e começa a se embaraçar todinho. Porque a palavra de Deus, ela interpreta-se a si mesma. A interpretação, o sentido está nela mesma. Mas é preciso ter o Espírito de Deus para compreendê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Se não for pelo Espírito do Senhor, não se entende. Disse o Senhor Jesus. É necessário que o Senhor faça compreender. Aleluia. Bendito seja Deus. Então eles procurando se embaraçaram e não encontraram. Então formaram um complô contra Daniel. E aí só encontraram de Daniel de que ele era um adorador, de que ele era fiel ao seu Deus. Então não encontraram nada de errado até aí. Então já que ele não encontra nada de errado, então vamos inverter o negócio. E aí que eles foram para o rei Dário. E aí no versículo 7, diz assim: todos os príncipes do reino. Ora, mentira. O invejoso, ele tem uma característica própria. Todo invejoso tem. Ele é mentiroso. Pode ter certeza, quando você vê algum invejoso,
alguém demonstrar inveja, é mentiroso. Pode observar que ele vai mentir. Cadê a mentira? Olha só, eles disseram para o rei, todos os príncipes do rei. Mentira, não foram todos. Eles não consultaram Daniel. Daniel não fazia parte daquele acordão. Eram todos menos Daniel. Todos os príncipes, os prefeitos e presidentes e capitães, e aí eles aumentaram a lista, foram aumentando, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias, grave bem, de 30 dias, fizerem uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Seja lançado na cova dos leões. Então eles mentiram, enganaram Dário, o persuadiram o rei. E aí no versículo 9 nos diz a palavra, por esta causa, ou seja, por causa da persuasão, o poder da persuasão que eles tinham, porque o mentiroso tem uma lábia terrível, e você vai ver o que eles fizeram, Dário esquecer. O que eles fizeram? Dário esquecer. Vamos lá. Então, versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o edito. Enganaram o rei. O rei foi pego ali. Certamente eles disseram, não encontramos falha em Daniel, nem no reino, nem no seu relacionamento com Deus. Então vamos inverter, vamos a Dário, que Dário gosta dele, Dário quer colocá-lo como presidente nosso, então vamos até Dário. Então descobriram o que não era difícil de se perceber, porque eles também tinham, eu também tenho, você também tem, um algo dentro de nós que é o nosso ego. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles foram lá e massagearam o ego de Dário e disseram para ele, olha, assina essa escritura, você é muito grande, você é o maior, sem você ninguém entra e ninguém sai, você manda e desmanda. Então nós, os teus servos, estamos querendo, nós combinamos entre todos, fazer esta lei, para que no espaço de 30 dias não se faça nenhuma petição a nenhum Deus e a nenhum outro homem, somente a ti. Aí o ego apareceu, o ego do rei se engrandeceu e ele pensou, é uma coisa boa, a intenção deles é boa, isso vai fazer com que eu seja maior ainda, com que eu seja mais respeitado ainda. Ora, ele se esqueceu, o rei esqueceu, eles fizeram com que o rei Dário esquecesse de que ele próprio, Dário, estava com a intenção de colocar Daniel sobre todos eles, justamente porque ele, Dário, não queria tanta gente no seu pé, não queria nem mesmo 3 lhe levando prestação de contas, nem muito menos lhe fazendo pedidos. Eles fizeram o rei esquecer tudo isso. O rei só queria Daniel na presença dele. Eles fizeram esquecer. Eles o persuadiram. Imagina só, que no Império Babilônico, com toda aquela extensão, com seus milhões de pessoas, no espaço de um mês,
30 dias, o rei daria conta de atender qualquer pedido, qualquer petição, porque era qualquer coisa que se fosse alguém pensasse em pedir. Não era para pedir ao prefeito, não era para pedir ao governador, não era para pedir ao capitão, não era para pedir ao presidente, não era para pedir ao príncipe, não era para pedir a nenhum Deus. Tinha que pedir a ele, a Dário. E aí o seu ego se enche, vai lá em cima. Ele diz: é boa esta palavra, eu vou assinar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou assinar. E aí ele assina aquela escritura. Agora, há um detalhe que vale a pena lembrar neste momento, que talvez até se pareça com o momento que nós estamos vivendo. Olha só, não era dali para frente, não era para sempre que ia valer esta lei. Era só por espaço de 30 diazinhos. Eram só 30 dias. Né? Então, um homem que tinha feito um concerto com Deus na sua adolescência, tinha proposto no seu coração não se contaminar. Ora, ele agora podia dizer: eu já servi a Deus a vida inteira. Não é 30 dias que vai me afastar dele, né? Não é ficar 30 dias sem orar que vai me fazer desviar, né? Você está entendendo, né? Não é só esses 30 dias que vai me fazer perder a bênção. Não é 30 dias sem vir para a igreja que vai me fazer perder a bênção. Tudo bem, não é mesmo. Não é mesmo. Mas e o conserto meu? E o conserto seu? E o conserto nosso com o nosso Deus? Depende de quê? Depende de nós? Depende do império? Depende do rei? Depende do presidente? Do governador do estado? Depende do quê? A nossa comunhão com Deus. Aleluia. Do que depende? A nossa comunicação com Deus. Nós não podemos ficar sem falar com Ele. Aquele que tem conserto com Deus não consegue, não aceita ficar sem falar com Deus. Aleluia. Ezequias, o rei, quando recebera a profecia dada por Isaías, ele estava na cama, doente. Mas ele tinha história, ele tinha contato, ele tinha conserto com Deus. Ele não podia ir à igreja, não podia sequer ajoelhar, mas a Bíblia diz: ele virou-se para a parede e orou. Aleluia. Ou seja, tem que haver um jeito, tem que haver uma forma, tem que haver, aleluia, uma forma de mantermos a nossa comunicação com Deus. Eram só 30 dias, mas Daniel podia ter dito: não, eu fico 30 dias e tá bom. Você acha que Daniel não sabia de tudo que eles tinham feito? Daniel sabia tudo que eles estavam organizando. Sabia de tudo. Era pelas costas de Daniel, mas ele era inteligente. Ele sabia de tudo. Sabia de tudo. E enquanto eles faziam o tratado, Daniel orava. Quando eles levaram para a reunião com o rei, Daniel continuava orando. Quando o rei assinou a escritura, aí entra o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, aí se desviou. Aí Daniel parou de orar. Aí Daniel
foi para casa, fechou as janelas. Não foi nada disso. Nada disso. Daniel, quando soube, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, durante todo o conchavo que eles faziam. Daniel estava orando. Eles estavam se mancomunando contra Daniel pelas costas, e Daniel estava orando. Eles estavam procurando, e com certeza eles perguntavam coisas a Daniel. Quando eles procuraram saber na lei de Deus, com certeza eles perguntaram a Daniel como era o Deus dos hebreus, o que esse Deus fazia. Então foi aí que eles descobriram que os hebreus não oravam a nenhum outro Deus e a nenhum homem. A nenhum homem. Então eles faziam perguntas, e Daniel, sabendo tudo que eles estavam tramando, e Daniel podia muito bem ter ido ao rei, porque tinha intimidade, tinha reserva, gozava da confiança do rei. Ele poderia ir ao rei e dizer: olha, rei, eles estão tramando isso contra a minha pessoa, e eu estou aqui para me defender, eu estou aqui para me justificar. Daniel não fez nada disso. Aleluia. Porque quem tem conserto consigo e com Deus não se abala, não se precipita, não se desespera, mas espera em Deus e entrega tudo nas mãos de Deus, para que a seu tempo o exalte, para que no tempo de Deus exalte a mim e a você, para que no tempo de Deus o seu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel não procurou a justiça, não procurou a defesa, não procurou nada, simplesmente buscava a Deus como fazia antes, orava e dava graças a Deus. Aleluia. Dava graças a Deus. Olha o perfil deste homem. Aleluia. Mas por que dar graças? Poderia ter sido, quem sabe, um rei de Judá, um príncipe da Judéia, mas estava a vida toda exilado na Babilônia. Estava a vida toda lá. Por que este homem dava graças? Orava e dava graças ao seu Deus. Aleluia. Diante do seu Deus. Por quê? Porque ele tinha conserto com Deus. Então quem tem conserto com Deus, dá graças em tudo. Dá graças sempre. Adora sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Na bonança, adora. Mas na falta, na escassez também adora. Na alegria, adora. Mas na tristeza também adora. Aleluia. Quando está tudo em paz, ele adora. Mas quando tem perseguição, ele continua adorando o Senhor, seu Deus. Aleluia. E era assim que Daniel vivia. Veja, meus amados irmãos, que daquele mesmo povo que fora levado para a Babilônia, Daniel, assim que chegou lá, foi entregue para o chefe dos eunucos, e ali já foi dada a ordem que os experimentasse, ou melhor, que os alimentasse por 3 anos, os 3 primeiros anos, para poder se apresentar ao rei. E ali, logo Daniel
ele propôs no seu coração não se contaminar. Nesse mesmo tempo, os demais seus irmãos de Judá estão pendurando as suas harpas nas árvores, na beira do rio da Babilônia. Pendurando as suas harpas. Por que pendurando as suas harpas? Chorando, lamentando e dizendo: penduramos as nossas harpas, porque os que nos trazem cativos, eles mesmos pedem que nós nos alegremos, cantando os louvores de Sião. Não, isso não está certo, nós não vamos fazer. Nós somos, como se dissesse nas palavras de hoje, nós somos a resistência. Nós vamos resistir. Não dá para adorar a Deus em terra estranha. Ora, para quem serve a Deus, toda a terra e sua plenitude está nas mãos desse Deus. Então adora em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 137 nos conta essa história. Os seus irmãos penduraram as suas harpas, abandonaram tudo, não queriam mais louvar. E queriam o que mesmo? Queriam vingança. No mesmo tempo em que Daniel propunha no seu coração não se contaminar, os seus irmãos queriam vingança. Eles chegaram a dizer: bem-aventurado seja aqueles que derem com as tuas crianças, com as crianças de Babilônia nas pedras, e os esmaguem nas pedras. Ou seja, praguejando, não lembrando que eles estavam no cativeiro por causa dos seus erros, dos pecados, de uma série de transgressões que eles tinham cometido desde tempos passados, os seus pais, os seus reis antigos, e resistiram até a última hora. Os reis da Babilônia só mataram aqueles que formaram resistência, que se esconderam, que não quiseram se render à invasão. Aí sim, esses foram mortos. As lideranças sob o reino do rei Zedequias se rebelaram, então foram mortos. Zedequias viu seus filhos serem mortos e ficou preso até a sua morte, cego. Porque se rebelaram. Então, agora no coração desses judeus na Babilônia, eles querem a vingança, estão cheios de ódio, estão cheios de amargura. Mas Daniel não. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, permanecer servindo o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é, meus amados, o valor da nossa aliança com Deus? Quanto vale o pacto que nós fizemos com o Senhor? Vale a pena ser fiel até o fim? Ou depois de tanto que o Senhor nos fez, por causa de alguns dias, de não poder congregar, ter que ficar em casa, por causa disso nós vamos nos desviar? Por causa disso vamos praguejar contra o governo? Vamos praguejar contra as pessoas? Vamos acusar A e B, acusar nações, acusar quem quer que seja? Não seja essa a nossa postura. Façamos como Daniel a diferença no meio de uma geração corrompida, perversa. Prossigamos servindo e adorando o Senhor nosso Deus, ainda que mais tarde tenhamos que descer a cova dos leões. Aleluia. Ainda que depois de passar todo esse processo, toda essa tramóia, depois que se passar tudo, depois que parecer que eles venceram,
nos lançarem na cova dos leões. Todavia, o Senhor será glorificado na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que o adoram, na vida daqueles que fizeram aliança com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim, depois de tudo, que eles encontraram, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. Você perdeu o emprego? Você perdeu parente? Você perdeu, quem sabe, saúde? Perdeu uma grande oportunidade? Perdeu, quem sabe, já está perdido o seu curso que você estava cursando? Quem sabe a bolsa que você estava, olha, com a mão na bolsa para entrar na faculdade, parece que perdeu. Você não perdeu nada se você não perder a fé no seu Deus. Aleluia. Se você não perdeu a fé no seu Deus, você não perdeu nada. Permaneçamos na oração. Permaneçamos na oração. Diante da calamidade que vivemos. Diante do caos que se alastra, que se propaga. Permaneçamos orando e suplicando o favor do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ele continuará nos ajudando. Ele virá ao nosso socorro ao romper da aurora. Já dizia o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia vai amanhecer para a igreja. Bendito seja Deus, para a igreja que permanecer fiel. Para a igreja que permanecer fiel. Aleluia. Não pode ir na congregação, ora na sua casa. Na sua casa tem janela aberta. Janela aberta para o trono de Deus. Aleluia. Para o trono de Deus. Ele ouve, ele vê, ele responde. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo, meus amados irmãos, continue nos abençoando. Continue suprindo toda a nossa necessidade. Que nós possamos, irmãos, observar que esse Daniel, ele cresceu no reino, porque ele se propôs ser fiel ao seu Deus. Ele cresceu, ele prosperou, se tornou o segundo no reino. E não foi só ali naqueles dias. Não foi só naqueles dias. Cerca de 3 reinos, Daniel permaneceu sendo grande, sendo exaltado no Império da Babilônia. No Império Babilônico. E agora no Império Medo-Persa. Prosperou, mas ele não esqueceu as suas raízes. Ele não se esqueceu da sua fidelidade, do seu voto de permanecer fiel ao seu Deus. Que seja assim também com cada um de nós. Permaneçamos fiéis ao Senhor, que é poderoso para nos socorrer. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor Irã. Nessa oração final, vamos apresentar um pedido da irmã Cleusa. A irmã Cleusa pede oração para a família e uma amiga chamada Raite. Se eu não me engano, é Raite, né? Temos aqui também um pedido de oração do Anthony, por porta de emprego. Anthony, porta de emprego, está precisando aí de um emprego. É o Anthony Gabriel, filho do pastor. E ele também me lembrou aqui, os irmãos que estão aí contribuindo com as doações, procure o Anthony, procure a pastora Cláudia, pastor Irã, me procure, doe 1 quilo de alimento, aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós estamos compartilhando aí sempre o telefone deles, você pode doar. O pouco para você pode ser muito para alguém que está passando por necessidade nesse momento difícil. Então, nos procure, faça a sua doação. Uma cesta básica, 1 quilo de alimento vai ajudar muita gente. Deus abençoe os irmãos que permaneceram aí conosco até agora. Irmã Cleusa, irmão Roberto,
irmão Moisés, irmã Sonélia, irmã Dalva, irmã Gláucia, irmã Ada, está também o presbítero Rubens, a irmã Márcia, o Anthony, a irmã Cris, a Giovana, a Selma, a Flaviane, Deus abençoe a irmã Flaviane, o irmão Cris também, a Ana Paula, a irmã Conceição, a Karen, irmã Jocélia, o irmão Eneilzo, Thelma, o nosso irmão Marcelo também, líder dos adolescentes, presbítero irmão João, pastor Carlos, todos os irmãos. Entrou agora também o nosso irmão Elis Mateus, que Deus abençoe. Amém? Vamos orar, apresentar esses pedidos de oração. Irmão Elis Mateus pede oração pelo cunhado que está com Covid-19. Está dizendo aqui que o cunhado está com Covid-19. Vamos apresentar em oração. Oremos então. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa noite estarmos na tua presença, por a palavra que ouvimos, Senhor, que possamos guardar em nossos corações para não pecarmos contra ti, Senhor. Pai querido, os pedidos de oração, Senhor, o cunhado do irmão Elis Mateus que está com Covid-19, apresentamos também a irmã Cleusa, a sua família e a sua amiga também, Senhor. Pai querido, apresentamos, Senhor Jesus, o pedido do Anthony, Senhor, vem abrir as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Abençoa todos que estão contribuindo, doando, Senhor, 1 quilo de alimento, uma cesta básica, para socorrer aqueles que estão passando necessidade, Senhor. Nos guarda debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. O pastor está lembrando aqui, compartilhe depois aí essa live, essa palavra, né? Compartilhe com alguém, vai ficar gravado na página da igreja. Já estaremos encerrando, vou louvar a Deus o hino, que o pastor já dará as bênçãos apostólicas. Essa música, esse louvor tem falado muito comigo nesse tempo de pandemia, onde não podemos perder a nossa fé. Precisamos crer naquele que pode todas as coisas, aquele que pode operar um milagre na minha, na sua vida. Eu creio nele, você deve também crer. Precisamos acreditar. Eu preciso crer. Quando clamo, Senhor, me escuta. Eu preciso crer que a teu tempo em amor me respondes. Eu preciso crer. Quando o sonho se torna difícil, eu preciso crer. Mesmo que o milagre seja invisível, creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, o teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, frente ao impossível. Eu creio em ti. Aleluia. Creia no seu milagre. Creia no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Eu preciso crer, mesmo quando não tem resposta. Eu preciso crer, mesmo quando a dor me sufoca. Eu preciso crer, ao Senhor não há nada impossível. Eu preciso crer.
poder. Desconhece limites, creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, frente ao Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Compartilhe essa live, compartilhe a palavra que foi ministrada essa noite. Com certeza Deus estará abençoando alguém. Deus abençoe também irmã Cleide também, que está online, presbítero, irmão Rubens. Deus abençoe irmã Márcia, alguns irmãos que ficaram aí conosco até o momento. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se você ouviu essa live, ou está online conosco aqui, ou ainda vai ouvir, e se tiver o desejo de entregar a sua vida para o Senhor, você pode comentar aí: eu aceito a Cristo. Aí onde você estiver, você pode orar ao Senhor, entregando a sua vida para Ele, reconciliando com Ele, e procurando depois uma igreja para congregar. E eu tenho certeza que Deus pode salvar através dessa palavra que foi ministrada, através desse culto que nós estamos encerrando nesse momento. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Gabriel, Deus abençoe Alex, que nos ajudou aí a transmitir esse culto online nessa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, enquanto o pastor Danube estava louvando, me deu vontade de ofertar. Sentimos falta do ofertório, do momento do ofertório, do santo culto do Senhor. E me fez lembrar do que nos dizia o saudoso pastor Luiz Vicente: o culto só é completo se tiver a oferta, né? O crente geralmente tem esse hábito de ofertar no culto, e por isso até recolhi aqui a oferta, né, para a obra do Senhor. Irmãos, e na verdade, mesmo no culto nos lares, eu fiquei surpreso, feliz, e fiquei pensativo. Recebi de uma família um envelope com a oferta do culto no seu lar, no lar da sua família, né? No lar da sua família. Eles fizeram o culto e recolheram a oferta e nos mandaram. Um dia desses, um domingo desses, estava aqui e chegou um irmão já da terceira idade, e ele veio pedindo perdão: pastor, perdoa, pastor, me perdoa. E eu não entendia porquê. E ele, muito aflito, ele dizia: pastor, desde o começo do mês que eu estou com dízimo para trazer e não podia sair de casa, né? Não podia sair, estão proibindo de sair. O senhor me perdoa. E veio trazer o seu dízimo e da sua esposa. Então, irmãos, estas são atitudes do crente, né? São atitudes do crente. Então faz muito bem você, nesses dias de reclusão, nesses dias de quarentena, separar a sua oferta, aquilo com que você quer ajudar na obra do Senhor. Ela será bem-vinda, é muito útil. É uma pena, eu me entristeci, e os irmãos me desculpem, mas eu vou falar aqui. Eu me entristeci porque enquanto vimos pessoas vindo pedir perdão e trazer o dízimo, pessoas recolhendo oferta no culto no lar, tem pessoas que não respondem nem um oi da gente nas redes sociais. Parece que sumiram. Não sei, ou melhor, eu sei,
não foram arrebatadas, o arrebatamento ainda não aconteceu, mas desapareceram. Nem um oi, nem uma paz do Senhor, nem uma mensagem não encontramos, né? Mas que Deus possa tocar no coração de cada um dos irmãos, que nós sejamos agradecidos e adoremos o Senhor, não só com o que somos, mas com o que temos, porque é Deus que nos dá todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo permaneça com toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Está terminado em nome de Jesus.